Fala pessoal, está começando mais um Jogo Real Podcast, o espaço onde a gente tira a máscara do mercado e fala sobre o que realmente funciona no mundo dos negócios, da performance e da vida real. Eu sou Paulo Torresan e hoje vamos mergulhar em um universo que todo mundo consome, mas poucos dominam: a engrenagem por trás, o mercado fitness. Para falar sobre isso, eu recebo hoje um profissional que é referência em longevidade e adaptação. São mais de 15 anos de estrada, ele transita com a mesma maestria entre o treinamento de atletas de elite e o cuidado com idosos, entre o ciclismo indoor e a gestão de uma assessoria online de sucesso. Renato, obrigado por ter aceitado o meu convite, é um prazer te ter aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, você judia de mim sempre, né? E eu pago para isso ainda, eu não sei porquê, mas é bem por aí. É, eu quero que, para começar, a gente sempre começa aqui com, né, para que existe Renato Aulino no mundo, né? De onde você veio, como é que você estudou, se você já trabalhou antes de ser personal, em que você trabalhou, se você já foi CLT, já aí depois contar um pouco sobre o bichinho da loucura que te picou para fazer empreender sozinho, né? Numa carreira que é bastante disputada, nós vamos falar bastante disso também. Obrigadão, meu brother, ter aceito aí o convite, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer, né, estar aqui com você. Hoje no seu ambiente, né, Paulo? É, hoje aqui é comigo. Bora lá. Bom, cara, o Renato veio ao mundo, acho que para ajudar pessoas, que é eu faço meu trabalho com muito amor, com muito carinho, sempre fiz, me dedico muito, é, sempre fui muito curioso. É, no começo do meu trabalho como personal, eu tinha quase que 80, 90% dos meus alunos com problema. Então, eu fui a fundo no problema de cada um para saber como lidar, saber como tratar e fazer com que as pessoas realmente se sentissem acolhidas, ajudadas, né? Porque um personal é uma pessoa que está muito próxima do aluno, próximo da pessoa. Se eu sei, infelizmente. Podia ficar um pouco mais longe. Não errar na conta, É louco. Se achar um personal que acerta na conta, a gente dá um prêmio para ele. não vai achar. Ah, cara, eu jogava futebol desde os 7 anos de idade. Quando eu tinha por volta de uns 17, acho que foi perto disso, eu tive um convite para começar a ajudar numa escolinha de futebol que estava abrindo aqui em São Carlos. E aí eu aceitei o convite. No começo eu empilhava roupa, né? Ajudava no que fosse preciso, carregava bola. E aí eu decidi fazer faculdade. E Mas ali você era voluntário, era não voluntário, tinha mas salário. recebia. Sabe um golinho E lá? eu sei até, eu lembro até o valor que era. Uns 10 reais. Não, 200, cara. 200 200 reais. reais. Era um valor muito bom. É, Dava para fazer mercado hoje. ué, tá bom, ué. Então, aí eu fiquei acho que um ano e pouco fazendo isso, acho que quase 2 anos. E aí eu decidi fazer faculdade, porque surgiu a oportunidade de começar a ajudar dentro do campo e não fazia sentido se eu não fosse um profissional formado, Sim, porque você lida com pessoas, né? No caso é, ali, crianças, é. então você tem que saber exatamente o que acontece dentro do corpo humano, né? O que você pode fazer, o que você não deve fazer, né? Nem o que você não pode. E aí eu decidi fazer faculdade. E tem até uma história interessante sobre isso, porque o sonho de cada menino é ter seu próprio carro, né? É. E aí, a princípio, eu comecei a trabalhar pensando em ter meu próprio carro. E para fazer a faculdade, minha, meu salário era pouco e ainda dava uma porcentagem dele em casa para ajudar meus Sim. pais. Eu venho de uma família humilde, mas muito trabalhadora, que agradeço porque eles moldaram a pessoa que eu sou hoje e valorizo muito meus pais, minha irmã também. E aí eu peguei e fiz um acordo com o meu patrão na época para que ele me mandasse embora
eu era CLT ali, Sim. e me mandasse embora para eu poder usar o dinheiro para fazer faculdade. Tá. Quando eu peguei o dinheiro na mão, era o dinheiro que dava para eu comprar um carrinho ou começar a faculdade. E aí, o dinheiro que eu tinha contado dava para 1 ano de faculdade. Então, eu optei por fazer 1 ano de faculdade, mesmo sem saber se eu ia dar continuidade ou não, E já foi direto na educação física. direto na educação física. Então, como eu já estava no script, né, só dava para 1 ano. Sim. Então, eu podia estar colocando o meu sonho ali por água abaixo, né? Mas não foi exatamente o que aconteceu. Quando terminou esse 1 ano, detalhe, eu fiz faculdade na Unicep e eu morava com meus pais no Cruzeiro, onde eles moram até Sim. hoje. Que, Como que é pertinho, né? o dinheiro era Uma ponta na cidade da outra. o dinheiro era para pagar a faculdade, eu ia de bicicleta Cara, é uma puxada, hein? e voltava. No frio ali descer perto do shopping, ele era gostoso. Mas eu chegava suado em casa, pelo menos. E no final daquele ano, eu não ia ter mais dinheiro para continuar. Não dava, porque todo ano a faculdade subia, né? Sim. E aí a minha tia e a minha avó falaram que não era para eu parar, que elas iam me ajudar. E daí então minha tia e minha avó me ajudaram na faculdade. E não Ah, dava para trabalhar, Renato? como assim? Enquanto fazia faculdade, trabalhar? Eu estava Ah, trabalhando. estava trabalhando. Mesmo assim, É, só dava por 1 ano. só dava para 1 ano. Tá. Porque eu pegava o dinheiro que eu peguei mais o meu salário para Ah, pagar a juntar para pagar a faculdade. faculdade. Tá. Era isso. Entendi. Então, se quisesse comer mais firra lá, não dava. Então a cerveja de fim de semana, então, nem Naquela época, nem cerveja eu bebia. nem te falo. Aí elas me ajudaram e eu fui assim até terminar a parte da faculdade, né? Eu me formei em licenciatura na metade de 2009, no bacharel na metade de 2010. Você fez licenciatura e bacharelado, né? Isso. Você pode tanto dar aula em faculdade, em escola, Escola. quanto em Na verdade, eu academia. posso atuar em qualquer área da educação física, né? Sim, Para aula em faculdade, que precisa ter mestrado e tal, mas na área da educação física eu posso atuar em qualquer uma. Desde escola tá. E se até formou em academia. bacharelado quando? Na metade de 2010. 10. Já Isso, tem 16 anos isso. isso. De formar, tá velho. Ixi. Já tá na hora de parar, de encher o saco dos alunos. Não, agora que tá ficando bom. E uma coisa interessante é que na metade do meu curso eu tive uma proposta para trabalhar numa distribuidora. Tá. E aí eu fui pro meu patrão na época e falei, ó, se você der uma aumentada no meu salário, eu não saio, né? Porque a minha prioridade era terminar a faculdade, por isso Sim. que eu tinha começado. E eu sou uma pessoa que, quando eu começo uma coisa, dificilmente eu Existe. desisto. Isso é bom. Aí eu peguei e falei com ele não quis aumentar meu salário, então eu optei por sair do meio do futebol e trabalhar numa distribuidora. Não tinha muito a ver com educação física, mas dava dinheiro, né? É, não dava tanto dinheiro, Não, não é mas, exagerada. mas pelo menos eu conseguia pagar minha Sim, faculdade. E aí deu uma melhorada. Nessa época sim. eu já ia de carona para academia, não, para Para a faculdade. faculdade. E aí deu uma melhoradinha. Mas Nessa época você treinava por conta própria também? Nessa época você jogava futebol? Porque, para quem não sabe, não é bom, mas é goleiro. Não é essas coisas também de goleiro, mas é goleiro. é, Já. tem uma historinha. Ele entra em campo, né? Tem Tá o lá, pessoal né? que está assistindo aqui não vai me deixar mentir. Vocês podem até comentar aqui para ajudar eu, que só eu fico dando, depois chega segunda-feira eu que me ferro lá na academia. Aí eu tô anotando tudo aqui. Mas treinava não? Ou só. Porque eu, quando fiz faculdade, eu não tive tempo de treinar nada. Foi uma época que eu meio que parei. Paulo, falando para você. Eu ia trabalhar, entrava, se eu não me engano, às 7.
saía do trabalho às 4h30, 4 horas. Só que era um esquema louco lá, que a gente tinha que ficar 1 hora extra todo dia. Para não trabalhar sábado. Não, trabalhava no sábado também, Que mas bom. Era uma escala 7x0. E era uma escala que, tipo assim, você não tinha opção de não fazer. Não. Mas tudo bem. Aí eu acho que saía era 4 horas, 4h30. E aí eu ia com o ônibus da empresa, voltava com o ônibus da empresa, parava na frente da academia, fazia 50 minutos de musculação e ia correndo até na casa dos meus pais, jantava ali, comia alguma coisa rápida, pegava a bicicleta, faculdade. Engolia, né? Não é jantar é um exagero, é engolir comida. Era isso. E aí até às 11. Até 10h15, eu acho que na época, eu não sei como é que tá Aí você agora. chegava umas 11 horas em casa. Umas 15 para as 11, 10 para as 11, dependia Aí de como tava o tempo. 6 horas de pé de novo. Exatamente. 4 anos isso? É 4 anos a educação? Foi 4 anos e meio. Anos. Foi 3 anos e meio de licenciatura e depois mais 1 ano de bacharel, porque no meio da minha grade foi quando dividiu, né? Antes era licenciatura plena que deixava você atuar em todas as áreas. Então, quando eu comecei, era assim. Aí, no meio da minha graduação, teve essa divisão, onde ficou licenciatura e bacharel Tá. mesmo. E aí, eles tiveram que fazer Hoje ou se forma licenciatura ou bacharel. Você pode ter os Faz dois, uma mas você coisa. vai ter que fazer tipo 1 ano a mais, como eu fiz na época. Tá. Então, só que naquele momento, eu não tinha, por exemplo, mais como decidir só fazer bacharel. Eu tinha que terminar a licenciatura porque teve a divisão no meio da minha grade, então eles tiveram que remodelar toda a grade para dar certo. Entendi. E aí eu peguei e fiz a licenciatura e bacharel. Só que eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que quando eu terminasse minha faculdade, eu não ia mais empilhar caixa. E foi exatamente o que eu fiz. Uma semana depois de eu ser formado, de eu me formar, eu pedi para me mandar embora. Aí meio que não quiseram, assim, mas me mandaram. E aí você foi trabalhar no que você formou ou não? Aí eu recebi uma proposta para trabalhar em academia. Tá. E é uma coisa engraçada. Eu lembro como se fosse hoje. Teve uma aula na faculdade que a professora pediu para enumerar as 10 coisas assim, 10 lugares que você gostaria de trabalhar na área de educação física. E eu coloquei a nona, musculação, trabalhar com musculação. Podia ter seguido isso. E a 10ª, professor de aula coletiva, ginástica e tal. Foi justamente onde eu fui parar. Aí. Para sacrifício nosso. Aí eu tive uma proposta para começar a trabalhar numa academia de musculação. Tá. Mas era aquele negócio, aquela visão que eu tinha de quando eu ia treinar. Eu estava aprendendo e me usava como cobaia. Mas eu percebia que, assim, eu não tinha o tratamento que eu achava que era o ideal. Assim, ajuda e tal. Porque eu estava aprendendo, mas não era formado ainda. Então, eu esperava um pouco mais das pessoas, né? Sim. Do profissional, no caso. Então, quando eu recebi a proposta para começar a trabalhar com a musculação, eu decidi que eu não ia ser mais um. Falei, eu não vou ser mais um para fazer o que eu não queria que fizessem comigo. E aí eu decidi, cara, estudar sobre musculação, como é que trabalhava, biomecânica de cada movimento. E aí eu comecei a trabalhar e me dedicava muito na musculação. Aí surgiu a oportunidade de começar a dar aula de bike. No caso, de RPM. Tá. Que tem que ter uma formação para isso também, Tem que fazer um curso. Hoje eu não sei como é que tá funcionando, mas na minha época, estranho falar isso, né? Fica complicado ver que conta a nossa idade. Aí, na minha época, eu tinha que fazer o módulo 1 era sábado e domingo, das 7 da manhã até às 6 da tarde. E o módulo 2 era uma semana depois. Então, no módulo 2 era mais para você ser aprovado mesmo, ou não. Então, eu fiz o curso do RPM,
Fui aprovado com êxito, porque eu me dediquei bastante, porque eu fui desafiado, assim. Uma vez uma pessoa falou para mim que eu nunca ia ser um professor de RPM. Pois eu fui. É, E aí, cara, mas é bom. eu adoro. Eu falo que quando é bom você ter concorrência, você ter gente que te desafia, porque te tira da zona de conforto. É, exatamente. Se ninguém te desafia, você vai levando sua vida de boa, mas eu nem para duvido. Cara, isso acende uma chama dentro da gente, Não é? que é aí que a gente quer provar, nem que seja, pode dar errado, mas que a gente se move depois que alguém nos dá um desafio para fazer, porque no comodismo ninguém se mexe, né? Exato. Desculpa te cortar. Não, mas é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que ele está falando. Você fez licenciamento, bacharelado, estudou pra cacete. Hoje tem muito aplicativo Tem, pronto. tem. Eu conheço muita gente que chega para mim, não, baixei um aplicativo da internet e faço pelo aplicativo. Com toda essa base acadêmica que você tem, né, de ergonomia, de tudo, o que você fala de aplicativo? Você usa aplicativo também, o que você recomenda, né? Que eu treino com o teu aplicativo, mas é um aplicativo que você que monta. Sim. Esses aplicativos padrão que tem, que o cara baixa lá na internet, qual é a sua opinião sobre isso? Cara, receita de bolo. Porque assim, quando um profissional vai montar seu treino, ele tem que levar em consideração N fatores. Sim. Se Tem que você fazer tem, uma anamnese. se você tem uma patologia, o que você tem, e com base nisso, ele vai dar o start no trabalho com você. Se por um acaso você tem uma patologia, o que eu faço é o quê? Primeiro eu trato a patologia para depois entrar no objetivo que o aluno quer. Por exemplo, você está com o joelho machucado, não tem como eu fazer você Agachamento. correr na esteira, É, subir escada. exato. Então, como é que eu faço uma pessoa fazer esse tipo de atividade se tem um problema? O aplicativo não leva esse tipo de coisa em Não. consideração. Então, você tem que ter um profissional te acompanhando, como qualquer área, né? Sim. Por exemplo, se eu quiser ficar melhor em alguma coisa, eu preciso de pessoas. Você quer. Às vezes seu carro quebra, você acha que você consegue arrumar e dependendo do que for, você consegue. Mas você não vai ser melhor do que um mecânico. Os caras vai lá, mexe um parafuso e arruma o carro. Exatamente. Agora você vai lá, vai fazer um monte de coisas, desmontar isso, aquilo, aquele outro, e não vai ser igual. Na minha área é a mesma coisa, só que a diferença é que a minha área lida com o ser humano. Sim. Corpo, você só tem esse. Então, eu não aconselho. Se não tiver um profissional montando o seu treino, direcionado para você, eu não aconselho. Você até pode seguir o aplicativo, desde que foi montado pelo cara que te acompanhou. Que nem tem um aplicativo de Tabata, Tabata é um HIIT Sim. que faz a pessoa treinar em 10, 15 minutos, aumenta bastante a frequência cardíaca e tal, faz a pessoa gastar energia. Se eu tivesse que optar entre não fazer nada e fazer o aplicativo, então faço o aplicativo. Porém, vai descobrir se você não tem nenhum problema antes. Porque senão você vai lá, vou fazer 20 segundos de agachamento, 20 segundos de flexão. Cara, ataque cardíaco. Se tem problema. Isso é importante a gente frisar, né? Que antes de começar qualquer atividade, é muito importante fazer um check-up, né? Fazer um estudo, principalmente de coração, de Histórico de família. histórico de família, porque é altamente recomendável que se faça esporte. Eu sou uma pessoa que faço esporte a vida inteira. E assim, eu sou apaixonado por fazer esporte. Mas eu sigo um acompanhamento médico, nutricional, tem tudo uma coisa que você tem que fazer direito. Inclusive tem atleta profissional, a gente sabe de alguns casos que caíram mortos no meio do campo com ataque cardíaco. E isso com um monte de exame. Exatamente. Profissional para cada coisa, um nutricionista, um preparador físico. Tudo direcionado acontece com um profissional. Imagina um leigo aí qualquer aquele garotinho que só joga bola de domingo. Então, e até mais, né? A pessoa. Mas a gente vai chegar lá, eu quero falar muito sobre outras coisas também
que a gente tem. É, quando você trabalhou com base, você não trabalha mais com a base, né? Não. Depois que eu me formei e tive a oportunidade de entrar na academia, eu não via mais necessidade em voltar para o futebol, mesmo sendo uma coisa vamos colocar assim, lembra daquela listinha? O É. futebol era a primeira coisa. Porque eu gostava muito de lidar com aquilo lá. Eu gostava muito de trabalhar com criança. Eu ainda gosto de trabalhar com criança. Hoje, eu preparo pessoas para essa atividade. Tá, Mas eu não lido mais lá dentro diretamente. com um time, por exemplo. Aham, Eu era treinador de um time, né? Eu tocava um sim. time. Eu fui preparador de goleiros, ajudava com o treinamento de goleiros de um time. Então é diferente do que eu Você faço sempre hoje. começou como goleiro? Sim. Ah, Ou daquele de todo o brasileiro? Começou na linha, era ruim, põe no gol. não, não. Porque tem gente que gosta de ser goleiro. Mas eu acho que não tinha vocação nenhuma para jogar na linha. Desde o Eu princípio. comecei de centroavante e acabei como zagueiro. Porque zagueiro era só dar pernada nos outros, adorava aquilo. Bicudo pra frente. Naquela época. Né? Aquilo lá não tinha que sair jogando. Hoje o zagueiro tem que saber sair jogando. Mas mexer com a criançada, quando você mexer, tem que ter um olho clínico muito bom, né? E assim, mudando mesmo de assunto, que tem muito moleque, principalmente que vem de classe mais baixa, que o sonho de vida dele é se tornar um profissional no futebol. Principalmente no Brasil. Né? Aqui no Brasil. Lá fora o cara nem cogita muito. Mas Portugal ainda tem, África tem muito disso. Nos países menos desenvolvidos, o cara vê uma oportunidade de vida dele de ser um profissional no futebol. E aí você tem que lidar, tem o lado psicológico disso, né? Tem aqueles que se destacam, que são bons mesmo, e tem aqueles coitados que você sabe, você bate o olho clínico, você fala, esse não vai para frente de jeito nenhum, né? E tem que saber tratar os dois com o mesmo, né? Nem afeto a palavra, mas com a mesma psicologia para não desandar logo de cara o moleque, né? É que hoje o futebol ficou mais complicado, viu, É. Paulo? Hoje a maior parte dos jogadores hoje você faz ele, né? Sim. Então, Já não vem com a habilidade de... esse é no tempo, assim, lá atrás. Você analisar a dinâmica do futebol hoje, a dinâmica de antigamente, você vê um jogo do Pelé, tal, na Copa de 70, os jogadores recebiam a bola, tinha tempo para pensar. Hoje isso não acontece, entendeu? Hoje é físico demais. É físico e velocidade hoje. O futebol virou força física e velocidade. Por isso que o Brasil está enfrentando essa dificuldade em ter meias de criação, né? Na Copa foi um exemplo, né? Não tinha um cara que conseguia fazer a bola chegar. Não, o futebol para mim perdeu a graça. Tinha um cara que saía arrancando todo mundo, não levava, driblava, chegava, enfiava a bola, driblava o goleiro e enfiava a bola no gol. Hoje em dia não, hoje é mais coletivo, é correria pra caramba, corre. Posicionamento, É, porque se você analisar o jogo hoje, a maior parte das bolas, quem corta são os zagueiros, né? Os laterais, os volantes. É difícil ter um chute de fora da área hoje, se você analisar. E os goleiros nem treinam mais bola de longe, eu acho. Porque é sempre essa 1-1, né? Normalmente as bolas de longe os zagueiros cortam. O posicionamento que você tem no campo tá ali atrás, é para evitar que a bola seja chutada ao gol hoje. E falando dos idosos, né? Aí, os idosos que você treina, tem que ter uma preparação toda especial também. Como é para as crianças, tem uma outra vertente que é para idoso, né? Certeza. O idoso, ele tem que ter... Você tem que primeiro, estudar muito mais ele, porque um idoso você conserta um lado, desarruma o outro, né? Exato. Então... Você se especializa, você trata muito, né? Você tem muito idoso, inclusive eu, que você treina.
né? O Paulo é idoso, ele não parece, mas ele é. Eu sou bastante idoso. Né? Já tenho aquele cartão de idoso há alguns anos já. Como é que é isso, esse preparação específica para tratar a musculação e já pegando um gancho para você jogar, musculação é essencial para qualquer idade, né? Sim. Ela serve como base para qualquer esporte, Sim, né? Hoje em dia, não. Quando eu falo musculação, não quero dizer que tem que ser aparelho dentro de academia. Porque se você fizer funcional com carga, você está fazendo uma espécie de musculação. sim, Então, atleta hoje fazem treinos mais direcionados para aquela atividade que eles vão utilizar, ou que eles querem participar. Então, o idoso é a mesma ideia. Cara, com o passar do tempo, os idosos as pessoas vão perdendo força. sim, E é assim, ó. A partir dos 30 anos, a gente começa a ter declínio de força. E acontece, a cada 10 anos, você perde até 15% de massa muscular em membro inferior. E 10% na parte de cima. Logo, se você não faz nada, com 50 anos, você perdeu 30 embaixo, 20 em cima. Percebe que vai ficando assim? Então, o idoso arrasta o pé porque ele não tem força para levantar a perna. não é porque ele quer, né? Não é porque ele quer. Então, trabalhar com o idoso é devolver para ele a vitalidade que ele tinha. Sim, E isso não quer dizer que ele vai sair correndo que nem um louco. Mas ele tem que sentar, levantar, pegar carregar um os netos, netinho, colocar a estrela na árvore. Então, cara, tem que viver, né? viver. Levar a vida normal. Vida normal. Sem depender de alguém para Carregar sacola te de escorar. supermercado, não cair, porque idoso cai, Sim. né? Eu tenho, inclusive, tenho alunos, né, que, eu não caio mais, eu não estou mais tendo queda. Antes eu caía, tipo, toda semana, todo mês, hoje não está acontecendo. Eu tenho um caso em casa, né, que minha mãe estava caindo direto, aí eu contratei uma personal, ela vai 2 vezes por semana em casa, minha mãe tem melhorado muito, assim, de vez em quando cai, mas não é com a frequência que é falta de músculo mesmo, nas pernas. Exato, não consegue erguer a perna. Então, e outra coisa também que é bom recomendar, né? Não é, o cara nunca praticou esporte, aí ele chega, fica velho e sai que nem um louco fazendo, né? Isso tem que ter um acompanhamento muito sério, porque ele pode se estourar todinho, né? Do nada ele resolve fazer uma musculação para se reforçar. Eu falo isso tanto para idoso quanto para pessoa mais obesa ou mais que não tem, né, que nunca fez nada, é sofá, cama, sofá, sofá, carro, padaria, carro para casa, nunca praticou esporte. Tem uns que chegam na academia e saem cantando pneu, que nem uns loucos, né? É que assim, esse lance de nunca fez e agora quer fazer, levando de um adulto para idoso. Sim. Eu acredito que parte disso era porque não tinha tempo. O idoso, a maior parte deles está com a vida um pouco mais tranquila, então sobra tempo e ele começa a perceber que ele não consegue fazer mais certas coisas que ele fazia. Então isso leva ele para começar a fazer atividade. Mas lembrando, se tiver um profissional acompanhando, ele não vai sair que nem um louco. Ele pode tentar, porque todo brasileiro acha que sabe tudo de todas as coisas, né? Todo brasileiro é técnico de futebol, entende de carro, entende do seu que lá, mas na verdade não é assim. Tem que ter um profissional ajudando. Isso é importante. Vamos fazer uma pausa agora para entrar os nossos patrocinadores, que sem patrocínio a gente não sobrevive, convidando você que está nos assistindo, que queira patrocinar o Jogo Real Podcast. Ele é voltado para empresários, gestores, empreendedores, stakeholders, né? Então, se puder ajudar o canal a manter ele no ar, eu agradeço muito. Antes da gente seguir, deixa eu apresentar um parceiro que merece seu clique, a Max Jeans.
No QR Code aqui da tela, você encontra os contatos da Max Jeans e pode falar com eles. Lá você vai encontrar conteúdo de treino que realmente motiva, dicas, orientação e aquele incentivo para não faltar hoje. É só seguir 2 minutos e você já vai entender por que a gente recomenda. Comece agora, sem pressa, mas com constância. Aproveite e acompanhe Max Jeans no Instagram. Até o próximo episódio. Para tudo que você está fazendo agora. Se você ainda não segue o Boteco Santa Teresa no Instagram, você está perdendo tempo. Aqui no QR Code que tem na tela, te leva até lá. Lá você vai acompanhar o clima, as novidades e aquele astral de boteco raiz que a gente aqui do Jogo Real também valoriza. Gente de verdade, conversa de verdade. Então não fica de fora. Entre no Instagram, busca Boteco Santa Teresa e aperte aquele botão de seguir. É rápido, é de graça e ainda te deixa por dentro de tudo. E claro, continue com a gente aqui no Jogo Real, porque o melhor conteúdo de empreendedorismo e vendas você encontra aqui. Valeu! Você quer elevar o nível do seu conteúdo? O Pode Alugar oferece estrutura profissional e qualidade de áudio impecável para o seu podcast. Espaço moderno, suporte técnico e condições especiais para quem produz com propósito. Escaneie o QR Code aqui na tela e agende sua gravação no estúdio oficial do Jogo Real Podcast. Voltamos aqui hoje nesse episódio com a presença do personal trainer Renato Aulino, que eu agradeço mais uma vez. Ô Renato, a gente estava falando de esporte e tal, mas para não fugir muito, vamos falar do business, de ser personal trainer como business mesmo, como uma forma de viver, né? Eu já te falei isso, inclusive, eu tinha um enteado que queria fazer educação física, não, pelo amor de Deus, vou fazer educação física, vai fazer o quê? Dar aula em escola? A minha visão era essa, né? Não tinha... Se bem que não tinha essa febre de academia que tem hoje. Hoje tem milhões de academia, né? Tem lugar para trabalhar. Antigamente, quem fazia educação física, realmente a maioria deles ou trabalhava em clube ou dava aula em escola particular, escola do governo, né? Dava o recreio lá da molecada, que era jogar, a gente até brincava, o cara fazia faculdade para jogar queima depois na escola. Dar bola e ficar sentado. Exatamente, com apito na boca. É. Mudou completamente isso, a figura hoje de um profissional da saúde, um profissional de educação física, né? E como é que é esse business? Como é que funciona esse business, né? A pessoa, quais os campos de atuação que você vê dentro da área da educação física, como business mesmo? Primeiro tem que falar uma coisa que eu acho que foi o que deu o boom da educação física hoje, principalmente em relação à atividade física, né? A pandemia não foi uma coisa legal, a gente não pode falar que foi um bom, porque não foi, né? Mas a pandemia mostrou que se você não se cuidar, cair na cama de um hospital, não sai mais. Quantidade de músculo que você tem que vai decidir se você vive ou não. Exatamente. Então, acredito que o mercado ficou super aquecido depois da pandemia por causa disso. Então, você vê que a quantidade de academia que cresceu. Sim. E o mercado está muito louco nesse sentido, né? Porque tem academia do lado da outra. Sim. E do lado da outra. Tem um quarteirão ali em volta, tem 4 academias. Antigamente, se você abrir um negócio aqui, eu vou abrir o meu negócio lá para não estar perto. Então, hoje tá uma querendo ser melhor que a outra e o mais próximo possível, né, cara? Sem medo de ser feliz mesmo.
ou da competição. E a minha área de personal é igual. Só que as pessoas, quando elas procuram um personal, um profissional para acompanhá-las, elas normalmente acessam Instagram, Sim. Facebook, né? Algumas pessoas vão Uma até o indicação. personal por indicação, ou vão até o personal para conhecer o trabalho, isso, aquele outro. Então, assim, tem profissionais de N calibres, né? E, e que a pessoa tem o total direito de escolher quem Sim. ela quer e quem ela não quer. Então, é, eu acredito que é melhor que a pessoa procure um profissional que adeque Sim. nessa situação, né? Mas também que não vá numa pessoa que não sabe o que está fazendo, porque às vezes você paga um É. valor menor, mas não É. chega nisso. É. Em É. relação à divulgação, cara, o Instagram é a melhor maneira de você Sim. divulgar seu trabalho hoje. Mas eu acredito muito na boca a boca, cara. Não, a indicação, a pessoa já vem com a porta aberta, né? É, Alguém que você treina, por exemplo, te indica como treinador. Uma dúvida que eu tenho, falando nisso, a questão de preço é isso mesmo, né? Quando a pessoa não vê valor, é. ela vai por preço. E isso serve para qualquer tipo de negociação, de produto ou de serviço. Então, se você tem três, quatro personagens, nenhum deles você vê valor neles, no trabalho que eles entregam, você vai no menor preço. Você Isso é vai óbvio. mandar mensagem perguntando É quanto que óbvio. é a sua aula. Né? Isso é uma coisa que tem muito. Eu já dei mentoria, inclusive dei mentoria para você, que é uma das coisas que mais aparece para profissional liberal é o tal de quanto custa. Né? Não dá tempo da pessoa explicar, vem cá, vamos mostrar o valor que eu tenho. Não, eu quero só, me fala aí quanto está a hora-aula. Não é bem por aí. Uhum. Né? Tem formas de contornar isso, né? E aí quem quiser saber tem que me contratar, porque eu também não vou dar de graça. Não é? Exato. Mas o profissional ele tem que mostrar o valor dele, porque concorrência tem em todo lugar, vai ter sempre. E aí o que você tem que fazer com o tempo é criar a tua autoridade. E isso te gera mais indicação. Com Né? certeza. Mas tem que ter presença na rede social também, com certeza, porque não é só de indicação que vive. Eu acho que, não sei se você tem essa porcentagem, mas acho que mais da metade é indicação, não é não? Dos seus alunos. Dos meus alunos? Sim, Paulo. Eu acho que sim. Uma porque, assim, como eu disse no começo do meu trabalho, eu lidava com muitas pessoas com problemas, né? Uma porque eu migrei, na verdade, da sala de musculação para o personal na pandemia. Sim. Porque quando fechou tudo, eu peguei. Acredito que eu fui um dos pioneiros a começar a ir dar aula nos condomínios, quando Sim. estava É, permitido, é, né? E, e o que aconteceu foi que eu comecei a atender, e foi entrando mais aluno, e aí depois que acabou a pandemia, eu ia ter que voltar a trabalhar na sala e não tinha mais horário para fazer isso, né? Então acabei migrando só para o personal. E como eu era um professor de sala e tratava muito bem os alunos, cuidava de cada um deles, eles acabaram migrando para o personal. Então, sim, é, o que você faz, a forma como você trata o aluno, vai fazer com que ele tenha resultados. Eu não estou falando só de questão estética, e sim. sim física, estar melhor, Postura, tudo. postura e tal. E aí vai fazer com que ele indique você para outra pessoa. Aquele aluno que está lá na É, esteira, ele está te observando, ele está sim, observando o seu trabalho, como você lida com o seu é, aluno, o resultado que o aluno tem. Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas ainda vão buscar estética e não sim, saúde. é, Se você buscar estética, não quer dizer que você tem saúde. não.
Pelo contrário, né? Agora, Tem se muita você gente aí na base da bomba que tá se prejudicando a saúde só para ganhar estética. Agora, se você buscar saúde, você vai ter estética. Sim, é uma consequência. Tem muita gente que acha que eu tomo bomba, que não sei o quê, mas isso é outras conversas, né? O seu processo que você criou meio que um, uma identidade no seu treino, né? O teu treino é diferente do treino de outro personal. Eu acredito até que todos os personagens são assim. O seu tipo de treino, ele é voltado a uma cadência, né? Como a pessoa tem lá, começa fazendo o resistivo, depois faz um pouco aí muda para força, depois volta para o resistivo. Explica mais ou menos como é seu método para os concorrentes seu copiar para eles. Na verdade, Paulo, quando o aluno entra, vai começar um trabalho com você, ele, ele deu o ponto final, onde eu quero chegar. Então, você vai destrinchar todo o trabalho que você vai fazer com ele nesse período, nesse processo. Senão, você fica montando o treino sem fundamento algum. Então, o cara passou o ponto final para você, você vai fazer toda uma periodização baseada nisso aqui, ó. Como chegar lá. Então, é uma escadinha, né? Então, tem fases que você vai trabalhar dentro da resistência, né, com um volume maior e menor intensidade. Tem fases de força, que é para o aluno ficar mais forte, realmente. Quando eu falo ficar mais forte, é de força mesmo, músculo durinho, né? E a hipertrofia, que é o que todo mundo fala, né? Que a hipertrofia é uma das fases, né? Sim. Porque quando você treina força, você hipertrofia as fibras de força. Quando você treina resistência, você hipertrofia as fibras de resistência. E quando você treina hipertrofia, você hipertrofia as fibras de hipertrofia. Então, todas as células, perdão, não fibras e sim células, todas as células, elas hipertrofiam, aumentam de tamanho. Sim. Só que elas têm que ter o estímulo certo para cada uma. Se o profissional não souber que isso acontece dentro da pessoa, ele não vai mudar ela. Se a pessoa ficar trabalhando sempre de 8 a 12, que é a faixa de hipertrofia, o cara nunca vai ficar com músculo durinho. Se não tiver tem que sair da zona de conforto. Uma coisa diferente, uma água diferente. Né? Então, você não pode ficar sempre no mesmo caminho. Até mesmo porque você vai sobrecarregar a articulação. Então, se o profissional não souber fazer essa periodização bem feita, o aluno se lesiona nesse período. Tem que estar bem direcionado por causa disso mesmo, né? Tem muita gente que não dá valor ao trabalho do personal, né? Tem muita academia, inclusive, que não tem personal, né? Eles têm lá os aplicativos dele, o aluno vai lá, não vou falar nome da academia, mas o cara vai lá e se vira. Pode estar fazendo tudo torto, tudo mal feito, tá puxando costa, achando que tá puxando peito, tá nem aí, né? Mas é uma opção de cada um também, nós não vamos... Pode falar. Uma coisa interessante é que, assim, o personal não sabe quanto tempo o aluno vai ficar com ele. Sim, claro. Mas, mesmo assim, eu periodizo tudo. Tipo, eu faço a periodização de um ano, depois outro ano. Independente de saber se o aluno vai ficar 1 mês, 2, 3, 10, a vida inteira. Né? Eu faço. Ou vai pagar e não ir. Acontece também. Né? Falando do ciclismo, que você se especializou em RPM, você não dá mais aula de RPM? Não. Você parou? Depois da pandemia eu parei de dar aula de RPM também. Foi uma decisão sua? Não tem vontade de voltar a dar aula de RPM? Cara, vontade eu tenho. Porque agora está tendo umas academias só voltada para treinamento de RPM, spinning, né, etc. Vontade eu tenho. Mas o momento não permite, vamos colocar assim. Falta ali tempo.
Ai, Paulo, eu não coloco como falta de tempo, porque você organiza seu tempo, no caso, Sim, eu organizo o meu. Então, falar que é falta de tempo é mentira. Mas é que para voltar da aula de RPM, eu teria que descartar 2 horários do meu personal, por exemplo. Porque não tem como você dar uma aula de RPM e não tomar banho para você começar a próxima aula. é lógico, né? Não faz sentido Não, nenhum, né? é. E sem contar que eu estou falando específico do RPM porque Sim, é o que eu dava aula. Tem outras aulas, né, sim. de ciclismo indoor, Eu mas eu fazia estou falando, spinning também em São é, Paulo. eu estou falando especificamente do RPM, que é uma aula que ela é toda coreografada, então tem o professor tem que saber exatamente onde senta, onde levanta, tudo dentro da música. Então, isso também gera a dedicação em casa, né? O Sim. cara se Tem que preparar em treinar. casa, tem que treinar, porque se o profissional, como ele faz junto o RPM, ele pedala junto com o aluno, né? A proposta do RPM é fazer com que no final da aula todos os alunos e o professor tenham percorrido a mesma quilometragem. O Sim, que muda é a quantidade de carga que cada um vai sim. levar nesse meio. Então, o cara ele tem que se preparar psicologicamente e fisicamente, porque se ele tiver mal fisicamente e não der o máximo dele ali, o aluno também não vai dar o É, máximo, porque o aluno tá sim. vendo. E se ele não tiver condicionado, ele não fala É, durante a aula. e tem que falar o tempo todo. Aí fica aquela aula muda, o professor não consegue direcionar, dar dica para o aluno, porque é uma coisa que eu fazia muito. Ó, acelera um pouquinho mais. Você fez aula comigo, você Sim. lembra? Põe mais carga, Paulo. É, Então, no momento, eu não voltaria. Apesar de ter vontade. Tenho tá. muita vontade de dar aula de RPM, porque eu fiquei muito tempo, né, ali. Sim. E, e sim, como o personal, eu sentia muito prazer dando aula de RPM, né? É. Porque, Você deu quantos anos de aula de RPM? nossa, pergunta difícil, hein, Paulo? Que eu não sei, você era muito conhecido no RPM, né? Na verdade, eu fiquei conhecido pelo Pelo RPM. RPM, mais do Foi que como personal. o RPM foi o que Abriu as portas. abriu as portas, né? E quando eu migrei pro personal, foi difícil para mim, cara. Ficar fora do RPM, assim, por um tempo, eu fiquei meio que chateadão, mas são processos, né? Você tem que estar em constante mudança, hein, o No, tempo todo. falando de business ainda, que conselho que você dá? Você está aí com 16 anos já nas costas, né? Trabalhando como na área. O cara que está saindo na faculdade agora, que conselho que você dá para ele ter isso como negócio? Porque tem muita gente que está com 2 empregos ainda, né? Ele é personal, mas ele não conseguiu ainda viver de personal. Ele, ele tem o emprego dele e de noite, sei lá, ou tem emprego à noite e dá personal de dia, ou o contrário, mas ele não conseguiu ainda deslanchar. Qual o conselho que você dá para esses caras aí que não estão conseguindo viver só de personal ou de treinador, etc. O maior erro, eu acho, é o cara sair da faculdade e achar que ele já sabe tudo e que ele é um personal como os que trabalham lá. Na academia que ele treina, que ele começou a Sim, dar aula. Então, como você mencionou, você tem que ter autoridade no que você está fazendo, no que você está falando. Saindo da faculdade, cara, na minha opinião, o profissional tem que trabalhar como professor de musculação, lidar com o público, para ali fazer o nome dele, criar autoridade ali. Não adianta ele chegar e já. Não tô falando que o cara não pode sair da faculdade e, tipo, ser um bom profissional, não é o que eu tô sim, falando. sim, Mas aí vai acontecer o seguinte: o cara olha pro Paulo e olha pro Francisco, entendeu? Compara um com o outro. E se naquele atual momento você não tiver no mesmo nível do outro cara, logo ele vai sair de você e vai pro outro. Então você perdeu o aluno. sim, Entendeu? Então, eu acho que primeiro você tem que criar autoridade trabalhando com musculação. Se você trabalhar com musculação dentro da sala, que tem a quantidade maior de alunos da academia, né? Porque você tem o personal ele tem contato com um, sim. ele tem contato às vezes dois.
né? Mas o professor da academia ele tem contato com todos os alunos da academia. Então, se ele tratar bem, se ele fizer um negócio direcionado para cada aluno da academia, ele vai ficar bom naquilo, cara. E ele vai criar autoridade dentro da academia. Criou autoridade dentro da academia, ele vai migrar para o personal, aqueles alunos vão procurar ele. Sim. E tem muito que a gente vê, eu frequento academia já há algumas décadas, tem aquele professor de academia que ele fica lá, tomando o café dele, tá ganhando o salário dele, não tá nem aí, não sei nem por que ele tá lá, na verdade. Tem muitos assim ainda. E tem aquele que é dedicado, que nem você está falando, o diferencial tá aí. Aquele cara que vê uma posição, você corrige aqui, joga a costa mais para dentro. Ninguém, né, pediu para ele ajudar, mas ele vai lá e ajuda, ele se prontifica a ajudar, que aí você sente o cara que gosta do que está fazendo e o cara que está lá só para ganhar dinheiro. Isso aí, o cliente da academia, ele percebe na hora. É o que você falou, o melhor jeito de se destacar é se dedicando ao aluno. E na verdade, ele não está ali para trocar o dinheiro, né, Paulo? Porque ele não ganha bem. Exatamente. Ele não ganha bem. O profissional de musculação de sala não ganha bem. Então, pelo menos não ganha bem como o cara que atende como personal, né? Mas é isso que você falou. Se ele não se dedicar para os alunos que ali estão... Porque percebe, o público percebe na hora. Ainda mais agora, Paulo. Todos os alunos da academia reparam em trabalho, mas eu acho que o cara que não ajuda, que não se preocupa com o aluno que está dentro da academia, cara, para mim, eu fico muito triste com isso. Eu acho que até tá na profissão errada. Cara, você fez faculdade... Você vai lidar com o público. Para cuidar de pessoas. Tá vendo uma pessoa fazendo um negócio errado, você não é capaz de ir lá. Você não vai lidar com o computador. Eu, no começo, eu troquei de academia, depois fui para uma outra academia, tive uma proposta para ir para uma outra academia e conheci um profissional que, na minha opinião, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E além de inteligente, o cara não tem vergonha nenhuma de transmitir o que ele sabe. E eu tenho uma admiração muito grande por esse cara. Quem é? Tá vivo? Tá vivo. Você conhece esse cara? Quem é? O famoso Paulo Zuccarelli. Sim. O cara é crânio, cara. É inteligente demais. Um abraço, hein, Paulo? É bom, ele é bom. E, cara, eu aprendi muito com esse cara. Muito. E é sempre bom a gente ter esses cavalos, né? Eu falo que é o cara que te leva para frente mais rápido, né? É você ter alguém que se admira. E não precisa ser pessoa do Brasil, pode ser um livro, o teu cavalo pode ser um monte de coisa que te faça melhorar o teu. Você está aqui, você quer crescer, ou você vai se espelhar num profissional que você admira, ou você vai ler sobre isso, alguém vai ter que te ensinar, algum cavalo vai ter que te levar até lá. Cavalo no sentido de carregar, não é o cavalo da coisa, não. Ser mais rápido. Ser mais rápido para ir para frente. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para todas as profissões, você vê que o uso da IA vai ajudar você nesse mercado seu de musculação, o uso da IA para montar treino, por exemplo, porque hoje o que eu vejo, né, olhando de fora, a IA é uma fazedora de tarefas. Né? Ela não pensa, ela faz tarefas. É um banco de dados, né? Só que super potente e super mais rápido que a gente. Então você pode criar assim, dentro da sua, você pode fazer uma anamnese por IA, não... de acordo com as respostas, ela já entende o que tem que ser feito e já te dá ela te apresenta vamos dizer assim, olha, aqui pode ser esse treino, esse treino, esse treino. Agora, é lógico que tem que ter o personal do outro lado da tela para bater o olho e ver se aquilo tá bom, se não tá, corrigir, até pedir para ela corrigir, tira isso, põe aquilo, né? Mas essa compilação de dados ela faz muito mais rápido, né? Você já está usando IA nos seus negócios? Para montar treinos, não. Não. Eu ainda sustento
a minha ideia, meu conhecimento. Eu não acho que ela tá lá para atrapalhar. Não Não. acho. Não vai. É que assim, ela vai gerar mais rapidez no que faz, sabe? Mas tem que ser conferida. Tem, Tem sempre que ser conferida. tem. Eu vou até aproveitar o gancho, Marcos. Põe para mim, por favor. Eu escrevi um livro que é o Guia de IA para Iniciantes. Para quem não sabe nada de IA, querer começar a aprender, ele é um livro bem didático, né? Ele tem muitas lições, você sai inclusive com prompts prontos já para poder usar. Você lê o livro já sai usando IA a hora que você quiser, mesmo sem saber nada de IA. E a IA é uma coisa muito simples, não tem que ter medo de uso da IA. E o mercado é o seguinte, Renato, ou você usa IA ou você vai estar fora do mercado Exato. daqui a pouco tempo, não é daqui a alguns anos, não, em pouco tempo. Né? Esse guia tem aqui o link embaixo aqui da descrição do vídeo, é só você clicar lá e te direciona lá para o ambiente de venda dele, você baixa e já pode sair usando IA no seu negócio, em qualquer negócio, mesmo que você não saiba nada de IA. Tá bom? Vamos voltar aqui com você. O mercado hoje está saturado de academia, né? Como a gente falou, está que nem farmácia. Quase. Academia, E tem o mercado, o marketing, né, do mercado como um todo, ele vive de ondas, né? Teve a onda da paleteria mexicana, teve onda das barbearias, ainda está tendo, tem milhões de barbearias. Eu sou do tempo que tinha uma barbearia na cidade, duas. Hoje, cada esquina tem uma. Farmácia é a mesma coisa. Tinha o farmacêutico da cidade. Você ia lá na farmácia do seu coisa, já tinha lá. Conheci eu ia na farmácia pelo Exato, cara. pelo nome. A minha era do seu Ricardi, né, que a gente ia lá em Ribeirão Bonito. Hoje tem 1 milhão de farmácias. Só que tem mercados, que nem, por exemplo, farmácia, é uma coisa que não é onda, né? Ela está durando. Eu acho que a academia também não vai ser onda, que daqui a uns anos vão começar a diminuir a academia, desde que, como todo negócio, bem administrado, né? Tem muito aventureiro também em todo quanto é tipo de mercado, né? O cara acha que o outro está ganhando dinheiro, vou ganhar dinheiro também. Mas por que eu estou falando da academia? Porque tem a questão do cara da educação física. Eu tive aqui com. São coisas no Brasil. No Brasil, hoje, se forma mais advogados do que todo o resto do mundo, somado. O Brasil põe mais advogado formado do que juntar todos os países do mundo inteiro. A gente forma mais advogado. Somos campeão nisso. Só que, como é que vai arrumar emprego para todo mundo? Não é? Não é? A educação física está meio que indo para esse caminho também, né? Uhum. Inclusive tem gente que faz educação física porque gosta, porque sempre praticou, e tem gente que faz educação física com o intuito de ganhar dinheiro. O que na cabeça dele, para ele tá certo, mas para o mercado, o mercado percebe isso. Quando a pessoa olha para um aluno e vê um cifrão na frente. É completamente diferente. Não sustenta. Não consegue, não tem raiz, né? Não tem. Como é que você vê isso? Eu nem sei se você tem esse dado. Quantos alunos se formam em educação física por ano no Brasil? Cara, eu não Não tenho. sei também. Eu não tenho esse dado. Eu preciso perguntar para a minha IA. Vamos perguntar aqui para ela. Vamos fazer uma consulta de IA ao vivo. Mas só aqui em São Carlos tem 2 faculdades de educação física, né? Sim. Vou fechar aqui. Qual é o número de alunos de educação física que se formam no Brasil todo ano? É assim que se faz com IA, não precisa digitar, não precisa fazer nada. É só esperar a resposta. Mas vamos, isso é uma curiosidade que eu tive, só para ver qual é o tamanho desse mercado, né? Porque é muita gente mesmo, né? E Mas muda bastante a área de atuação também. sim, tem muita área de Por atuação. exemplo, embora eu seja licenciado,
Eu não me vejo trabalhando em escolas. É que tem muita gente vai para a escola, tem gente que vai para clubes, como eu falei, tem gente que. E aí dentro pô, tem um mundo de coisa de esporte, né? Você pega as Olimpíadas lá, tem esporte que eu nem sabia que existia, né? A área da educação física é muito ampla, né? 51.600 alunos por ano, só, Só. só, no Brasil. O dado mais recente que é de 2023. A EAD já domina 56% dos 12 diplomas, o que eu acho estranho fazer educação física por EAD. Cara, eu acho que eu não teria condição. Eu não sei também. Porque quando eu fiz faculdade de educação física, eu não, eu não escrevia quase nada. Eu Porque também era ruim de. não é, eu tenho uma facilidade absurda em É, memorizar é, as informações ouvindo, vendo. é. Tirar a Então, dúvida ali na hora. Tirou a dúvida, não esquece mais. Né? eu sou menino, né? É. Se escreveu, não tá prestando atenção em outra coisa. É, Então, eu favorecia o que eu tinha de melhor, que é memorizar, é, vendo o professor falar, né? Prestando atenção ali. Então, eu quase não escrevia. Então, para mim, se eu tivesse que fazer assim, se bem que é por vídeo, né? Mas assim, não é. tem aquele negócio de ter o tete a tete, de tirar Sim, dúvida, sim. ir lá no final da aula. Não, eu já fiz curso de especialização em EAD, mas assim, sabendo que eu tinha que estudar, não para pegar só o diploma no final. Então, eu fiz como para especialização mesmo. Eu queria me especializar e fiz. Ô, Renato, nesses mais de 15 anos aí que você está no mercado, como é que era o mercado quando você se formou e como ele está hoje? O que, que mudou para melhor e o que, que mudou para pior? Hoje a competição tá absurda, né? Não só o academia, mas os personagens também. Então, eu vejo, cara, que a tendência é sempre tá aumentando a procura, né? Não, não acho que vai cair de repente, Sim, como acontece, por exemplo, você abre um bar em São Carlos, aquele bar vai lotar, sim, e depois. aí começa a esvaziar, É, como tudo. Loja, qualquer coisa. então, cara, eu não vejo que a tendência é diminuir a quantidade de profissionais e público para eles. Uhum. Não consigo ter essa. Do tempo que você formou para hoje, você vê que está aumentando o público, ou o público ou aumentou a oferta ou aumentou a procura? Aumentou as duas coisas, Paulo, É, mas é que assim, as pessoas se conscientizaram que precisam da é. atividade, né? Então, E essa geração Z agora, ela está mais consciente disso, né? tá. Não só em atividade física, mas comer melhor, É, né? No meu tempo, a gente esperava o fim de semana para encher a cara. então, Hoje hoje é difícil. É, riqueza é ter é ter saúde. saúde, né? É, Não é ter dinheiro, né? exato. É lógico que Então tá mudando. uma coisa leva a outra, Sim, sim. mas Mas realmente essa geração ela tá mais cuidadosa com o corpo dela, né? Com a saúde, o que põe para dentro. Você quando eu vê, comecei, eu nem imaginava trabalhar como personal, porque o mercado do personal era muito pouco, muito pouco, cara. né? Não tinha. Tinha, 15 anos atrás, eu não é, lembro. tinha uma única academia que era conhecida como Academia dos Personagens aqui na cidade. É, Hoje, que era Aquários. não, a Max, A né? máquina, já estava daquela época. Naquela época ela era conhecida como Que Academia dos patrocina Personagens. esse canal, inclusive. Obrigado, Isso. Antônio Carlos. A Max era conhecida como Academia dos Personagens. Então, Porque tem, até hoje tem academia que não tem personal nenhum. Mas esse diferencial é grande. E como é que você está sentindo a questão da caneta, do famoso Monjaro? já. Você deve ter vários alunos que estão usando. O que você recomenda, não recomenda, e se for usar, quais os cuidados que tem que ter? Agora, principalmente que você vai começar a fazer faculdade de nutrição, né? Você já me falou, para Exato. completar o seu currículo.
Mas o que você aconselha pro pessoal na questão de musculação? Porque o Monjaro perde massa muscular também. Perde. Não perde só massa magra, né? Como é que é essa. Ele perde força? Você tem aluno que usa Monjaro? Cara, eu já tive. Hoje eu não tenho. Dentre os meus alunos, eu Não tem não mais. tenho um aluno que faz uso. Mas, assim, ó, monjado você não come, né? Sim, Emagrecer é ter balanço negativo. é. Gastar mais do que você consome. Então, no monjado você não come. Fazer musculação é extremamente importante para quem faz uso de monjado. Só que aí cai naquele negócio, né, cara? Você não consegue comer, então você não vai conseguir treinar com Você vai estar mais qualidade. fraco, né? É, você, assim, você vai gastar o que você tem que gastar ali, perder gordura e tal, mas você não pode abandonar a musculação. Uma coisa que eu vejo que eu acho ridículo é a pessoa não tomar um monjaro e não fazer nada. Não, aí e nem se preocupa em repor proteína, essas coisas. O É que cara definha. resolve só no momento, né? É, Porque depois você parar de tomar monjaro, você é. vai ficar como? Vou tomar Ou você Monjaro a vai vida tomar pro inteira. resto da vida? É, Então, não faz sentido nenhum. não, é. É, para qualquer uso que você vai fazer, principalmente agora no Monjaro, tem que ter acompanhamento do profissional, cara. Sim. É, vai no médico, vai tomar na dosagem certa, vai ter o Eu acho que acompanhamento, tem que ter muito. vai fazer o desmame para você não ficar refém daquilo, É. né? Então, na minha opinião, eu não sou contra. Eu não sou Não, contra. eu acho que até. Mas assim, é uma coisa que está revolucionando o mundo. Sim, mas Paulo, se você pegasse uns dados de 10 anos atrás, Porque 10 anos atrás o cara fazia bariátrica, né? o mundo ia ser Eu sou gordo, super obeso. super obeso, daí tantos anos. Aí aparece um negócio que pode revolucionar e tem revolucionado Sim. o mercado. Então, assim, você pega uma pessoa que precisa, às vezes, de um start, É. entendeu? Então, o cara tá lá, Não tem resultado de jeito não nenhum. é nem Não dá resultado. nem para fazer O cara, o bariátrica. cara tá desanimado na casa É. dele, entendeu? Às vezes ele começa a tomar, começa a emagrecer, pega gosto por isso. É. Então, eu não sou contra. Não, também não sou contra, não. Só que eu acho que tem Só que que. eu acho que tem que ter parcimônia, tem que É, saber fazer. Né? Você tem companhias aéreas americanas, elas estão economizando gasolina. O combustível, que o avião não usa gasolina, mas o combustível de aviação, porque está diminuindo o peso dos passageiros. Assim, é uma coisa pandêmica esse negócio da, da, da caneta. Mas é aquilo, ele perde, vai tudo junto, vai massa magra e vai massa gorda junto, embora. exato. Então a pessoa meio que vai definhando, porque é o que você falou, ele gasta 2.000 calorias, nem consome 1.000. Se você E perder de algum massa lugar magra, o corpo vai buscar. se você perder massa magra, você também para de emagrecer, né? Sim. Porque muda o balanço de gasto calórico. Porque Esse quem gasta caloria é massa magra. a maior taxa que você gasta é a que você gasta para estar vivo. É a taxa de metabolismo basal. É a maior taxa que você gasta dentro do seu dia. Sim. Então, se você perde músculo, você diminui essa taxa também. Se você comia, sei lá, 2.000 quilocalorias e agora você continua comendo isso e não gasta mais 2.400, você vai. Isso Sim. acontece muito com quem nunca fez nada e começa a caminhar lá no Sesc. Sim. Nossa, eu comecei a caminhar, perdi 10 quilos numa tacada só. E agora eu não consigo perder mais nada. Por quê? Perdeu o músculo junto. Então, tem que ter a parte da força ali também. Tem que saber. E aí tem que ter uma nutrição dirigida, tem que ter suplementação. Né? Porque não é só ir lá perder massa, tem que ter suplementação, encher de proteína, essas coisas todas. Mas Comer certo já muda tudo. Já. Treinar, comer certo, Mas suplementar. O começo é comer certo. É suplementar, não é meter o suco, o puro suco do milho.
O puro suco do milho também é temporário. E é perigoso. Né? Tem muita gente. Principalmente sem acompanhamento. Nossa Senhora. Ô, Renato, como é que você vê o Renato Aulino daqui 5 anos? Como é que você quer estar? Como é que eu quero estar? Daqui 5 anos, tanto profissional quanto na sua vida privada, sei lá. Como é que você se vê daqui 5 anos, em 2031? 2031. Cara, como você já deu o spoiler aí. Eu sou fofoqueiro mesmo. Safado. Cara, eu me vejo não mais atendendo tanto quanto eu estou, né? E mais. Não sei se isso é sorte pra nós, ou se é azar. Ah, não, cara. Eu tô brincando. Eu O bicho judia, viu? eu amo o que eu faço. Mas é que você só dar aulas te limita, Sim. né? Vai chegar numa quantidade de aulas que você não consegue mais. O dia só tem 24 horas. Sim. Você não pode ficar 24 horas dando aula. Então, você tem que procurar uma outra forma de valorizar o que a gente tem de mais precioso, né? Que é o tempo. Sim. Então, precisa se readequar o tempo para ganhar mais, né? E trabalhar menos, né? Ter menos disposição de tempo, tipo, dentro da academia, né? Então, eu me vejo trabalhando mais como consultor. Não vou deixar de dar aula. Sim. Eu gosto, vou deixar de dar aula, mas por causa de tempo mesmo e, tipo, eu não vou dar aula até 70 anos. Né? Profissional liberal, né? E principalmente profissional que eu atende, né? Que eu falo dentista, médico, educador físico. Ele que é o dentista, né? Ele que atende. Só tem um jeito de fazer o tempo durar mais. É treinar outras pessoas que atendam o mesmo método dele. Isso eu já te falei, né? É você criar um método e passar a ser um facilitador desse método para outros treinadores. Então, eles vão usar um método seu, né? Tipo uma franquia do teu método, e aí você consegue atender mais pessoas sem ter que ser você atendendo, mas é o seu método que está sendo aplicado por outros profissionais. Né? Esse é o único jeito que eu vejo, né? E quando eu falo em consultor, não estou dizendo que é só consultoria para alunos. Não, é para treinadores. Consultorias para... Sim, é treinar treinadores. É isso aí. Renatão, Um dia nós estamos chegando ao fim, porque senão também o pessoal lá fica cansado, mais cansado que quando vai na sua aula, que não é fácil. Mas é bom. É bom, mas é bom quando chega em casa, só depois do banho, porque o durante não é fácil. Não é mesmo. Isso eu posso garantir, de pé junto. Ô, Rê, deixa aí suas palavras finais, né? Nós chegamos ao fim aqui, agradecendo mais uma vez sua presença. Obrigado. Hoje você está no meu campo de trabalho, né? Segunda-feira sou eu que estou lá no seu. Um doce, cara. Esse trabalho um doce. Tem só 4. Mas, brigadão por você ter aceito o convite. Espero que tenha gostado do bate-papo. E deixa aí as suas considerações para quem quiser. Deixa seus contatos. Vai estar aqui também na parte de baixo do vídeo. Vai estar os contatos do Renato para quem quiser entrar em contato com ele. E quem quiser também mandar algum comentário, pode mandar comentário xingando ele, que eu passo para ele. Perguntas. Se quiser me mandar no direct também, alguma pergunta, alguma coisa que... É só mandar aqui para a gente, comentar, que eu encaminho para ele responde para vocês, tá bom? Obrigadão, Renato. Paulo, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, né? Ter essa oportunidade. Às vezes as pessoas não têm tanta oportunidade de ter esse contato com o Renato, de sentar, conversar, porque eu chego, dou aula e vou embora, né? Então, eu agradeço de verdade pela oportunidade de chegar aqui e falar um pouquinho da minha história, né? Tá
com você nesse ambiente. Obrigado. Então, eu que agradeço, fiquei muito feliz de verdade. Tá bom, obrigadão. Pessoal, toda terça-feira, 19h30 no ar, mais um episódio do Jogo Real Podcast. Mais de 70% da nossa audiência não é inscrito no canal e é importante que você vá lá, se inscreva, não custa nada, é de graça, ativa o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma nova publicação no canal do YouTube. E isso faz com que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante e passe isso para mais pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.